Nós vimos aqui tecendo uns comentários a respeito da questão que nos fizeram se a volta de Jesus será em corpo fluídico ou em corpo material. É claro, a nossa opinião, né? E sobre esse tema de Jesus voltar com corpo fluídico ou corpo material, pode-se entender que a partir do momento em que a pessoa aceita que quando Jesus veio há cerca de 2000 anos, ele já não veio em corpo totalmente material. Era material seu corpo até certo ponto, para que fosse visto e tocado pelas pessoas daquela época. Mas Jesus era totalmente espírito. O corpo para ele, usando uma linguagem humana, era como se eu pegasse aqui um objeto que se encontra em certo ponto e o transportasse para outro. Eu sou o espírito, o objeto é o corpo. É a mesma coisa que você pegar aí um livro, por exemplo, com a sua mão, tirar do lugar onde ele está e colocar em outro ponto. O corpo dele, ou seja, o corpo de Jesus, era o objeto que você tira daqui, põe ali, traz para cá, leva para lá. Tanto que, quando ele olhava para alguém, Jesus não via somente a figura humana daquela pessoa, como acontece conosco. Ele via também o espírito daquela pessoa. Alguns espíritos, inclusive, aqueles obsessores, né, também aqueles, quando olhavam para Jesus, não viam Jesus naquela figura que nós estamos habituados a ver, mas viam o Cristo, ou pelo menos o que se podia perceber dele. Tanto que prontamente obedeciam, caíam de joelhos diante dele, porque era o Cristo que viam. Não viam a figura humana de Jesus, como dissemos, essa figura que nós estamos habituados a ver na nossa tradição humana. Cabeludo, barbudo, cabelos repartidos ao meio. Não era isso que viam. Quando se admite que Jesus veio à Terra num corpo diferente dos homens que viviam naquela época, que o seu corpo era especial, era um corpo, segundo eu aprendi nos 4 evangelhos, de um espírito que encarna num mundo mais elevado que o nosso, adaptado à Terra esse corpo, não é? Havia uma mescla de material humano dos corpos desses espíritos que encarnam em mundos superiores, tais como Júpiter, com elementos constitutivos da Terra. Mesmo se Jesus trouxesse os elementos desses mundos superiores, continuaria sendo aqui na Terra uma aparição, não teria consistência. A pessoa ia dar bom dia, sim, pegar na mão, ia pegar no vento, sabe? Como aparece nos filmes, é assim que a pessoa quer pegar o espírito e até faz o barulho, né? Esse barulho, ó. Havia necessidade, portanto, do elemento material da Terra. Juntou-se, então, ambos os elementos, o da Terra e o desses mundos superiores. E como nós tivemos, todos nós, a mesma origem, devemos atingir o mesmo objetivo. Portanto, todos chegaremos ao mesmo ponto. Agora sim, vem a pergunta: a volta de Jesus se dará com corpo material humano ou fluídico? A resposta é ambos, dependendo da posição em que a pessoa se coloque. É estranho isso? Você achou muito estranho, né? Mas não é não. Pensa só um pouquinho. Porque se nós olharmos hoje para esse futuro que será fluídico, muito fluídico inclusive, bastante fluídico, totalmente fluídico,
a partir de hoje, e é tão fluídico que nós não temos condição aqui na nossa cabeça, muito atrasada, de imaginar quanto fluídico será. Então, a volta de Jesus será em corpo fluídico. Agora, se nós olharmos pelo ponto de vista de quem está nessa época ou quem estiver nessa época, ele será material, mas de uma matéria bem sutil. E nós precisamos entender em que momento se dará a volta de Jesus, ou seja, ele mesmo deixou pronunciado e foi anotado no Evangelho que sua volta será quando todos disserem: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E a pergunta que eu deixo para todos é: a humanidade diz isso? Ou a humanidade está amaldiçoando a pandemia, amaldiçoando a guerra? Qual das duas situações está acontecendo no momento e qual há de perdurar? Respondendo essas questões, saberemos quando se dará a volta de Jesus. Enquanto isso, não podemos nos deixar envolver por essa loucura que vai pelo mundo. Quando nós já desenvolvemos um pouco, já aprendemos um pouquinho, nós temos que mudar de atitude, temos que agir de forma diferente. E toda vez que pensamentos maus vierem à nossa cabeça, sugerindo falar mal daquele país, daquele mundo, daquela situação, nós devemos entender que tudo tem uma razão de ser, até mesmo a guerra. Do contrário, ela não seria permitida. À medida que nós vamos mudando com relação a esses pensamentos, a esses sentimentos em nós, o que não é nada fácil, né? Vamos admitir isso, nós caminhamos em direção ao mundo que desejamos, que imaginamos seja o ideal, porque esse mundo será realidade não por força externa, mas por força interna, ou seja, de cada um de seus habitantes. Quando os homens mudarem seus sentimentos, o mundo será outro. Não é o contrário. Quando o mundo de um dia para o outro amanhecer bom, todo mundo será bom. Gente, isso não existe. Isso é ilusão. Somos nós que devagarinho vamos fazendo com que o mundo seja outro, seja bem melhor. Vocês estão de acordo com essa ideia? Estão de acordo com esse pensamento? Então, no próximo programa, nós daremos continuidade ao Apocalipse de Jesus. Até lá e um fraternal abraço.